Oi, eu sou a Júlia Signer e a nossa reflexão de hoje é sobre criatividade, né? Então, vocês podem observar que a criatividade ela não gosta muito assim de pressão, né? Quando você tem que criar uma coisa, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, ela se assusta assim, né? Porque a criatividade ela tem uma coisa dela vir aonde há um relaxamento, né? Então, toda vez que existe um relaxamento, a criatividade ela pode surgir. Então, por exemplo, né, quando você está apaixonada, né, quando você está apaixonado, assim, é natural você ser criativo, porque você está relaxado, você vai indo, né, você não faz a coisa assim, ai meu Deus, tem que fazer, não, você vai indo, né, que você está apaixonado, aí você pensa na pessoa, suspira, e daí o que acontece? Vem esse relaxar, daí esse relaxar brota a criatividade, espontaneamente, porque a criatividade, ela é assim, ela é como se ela fosse um pedacinho do caos, que surge dentro de uma coisa que não tem caos. Né? Porque quando tem a ordem, né, os pensamentos eles estão todos retilíneos, não tem como ter uma criatividade ali, naquela ordem, porque está tudo determinado. Agora, quando surge o caos, o que ele vai fazer? Ele vai reordenar os pensamentos, e nessa reordenação dos pensamentos vem a criatividade. A criatividade, ela é também emocional, ela não é só mental. Tá? Ela é um estado que surge de criatividade, de inspiração. Então, como ela pressupõe emocional, é importante, quando a criatividade vai surgir, entrar em contato com coisas que são agradáveis, com coisas que são legais para você, que geram prazer em você. Porque daí, quando você entra em contato com esses aspectos, o que acontece? Abre o pedacinho do caos, né? Toda vez que você larga a ordem, larga o limite, larga como que tem que ser, brota esse lugar de caos, né? Mas o que é esse lugar de caos, né? Esse caos, ele vem dentro do mistério. E o mistério, ele é aquilo que a gente não compreende. Então é muito legal assim você perceber que você não compreender as coisas tem um aspecto que é muito positivo, porque é desse lugar que vão brotar. Mas não é assim, ai, não compreende e você vai se fechar para as coisas. Não, não nesse sentido, assim, tipo, eu não compreendo aquela situação, não vou compreender. O não compreender e essa abertura para o mistério, para o caos que vai gerar criatividade, é uma não compreensão maior, é você ter dentro de você um espaço aonde existe um lugar aonde você não compreende. Então, por exemplo, quando você tenta compreender, não sei, o universo, né? Ou a complexidade de uma pessoa, que é quase a mesma coisa, né? O que acontece? Você vai ter uma parte que você não vai compreender. Porque tem essa parte que fica um mistério, porque não tem como no nosso cérebro, dentro da nossa compreensão cartesiana e lógica, a gente apreender toda a existência. Então, por exemplo, você vai ver uma flor desabrochar, que é uma coisa que vai gerar criatividade. Daí você olha para aquela flor. E daí você vê ela desabrochando. Tudo bem, você consegue ver que as pétalas vão indo, mas existe algum mistério ali naquele desabrochar daquela flor que não dá para compreender. E esse mistério que vai levar para um estado de graça. E essa graça que vai gerar a criatividade. Então, assim, quando tiver, estou em bloqueio criativo, né? Quando chegar nesses lugares, né, que você não sabe, como que eu vou fazer para poder criar. O mais importante é começar a entrar em contato com as formas de não compreensão, né? Então, por exemplo, você pode dançar. Então você põe uma música e dança. E daí é importante que essa dança não seja uma dança assim, vou fazer esse passo assim, assim. Não, mas que você deixe o seu corpo completamente solto para você começar a tocar um mistério. Ou senão, se você toca um instrumento, tem que tocar o instrumento sem tocar uma música, assim. Deixa que aquilo vá indo, assim. No começo pode ficar meio aleatório, mas de repente você vai tocar o mistério. Daí quando você toca o mistério, pronto, já está a criatividade, vem a música inteira, assim, já. Né? Já faz download do mistério. E é importante ter esse espaço do não saber, mas não é um não saber para a prática do cotidiano, não é um não saber de não cuidar do outro, não é nesse lugar o não saber, é bem importante esse ponto. Esse não saber, ele faz parte do maravilhamento, é um não saber onde existe uma, uau, como isso acontece? Não sei, e que legal, assim, né? Que nem as crianças, quando elas veem uma mágica, assim, de mágico, assim, de tirar o coelho da cartola, quando elas veem isso, elas entram em contato com esse mistério, com esse não saber, daí tem esse uau, né? Mas daí se a criança resolve, não, vou estudar, vou ser mágico, tal, e ela aprende, ela perde o uau, né? Porque você já sabe o mecanismo, daí não tem uau.
Então é importante ter partes da sua vida que você de fato, nossa, que incrível, e você ficar nessa sensação de maravilhamento, porque ela vai deixando o mistério habitar você. E dele surge toda a criatividade, né? Tudo aquilo que é o desconhecido vai brotar a criatividade. Então você tem uma sensação e daí você observa ela dentro desse maravilhamento, pronto, né? Aquilo pode se transformar em algo criativo, né? Uma poesia, uma pintura, ou mesmo uma maneira de cozinhar, ou uma maneira de caminhar, né? A criatividade, ela não precisa ser só voltada para as artes da maneira tradicional que é as artes, né? Uma pessoa criativa, ela vive bem a vida dela. Por que ela vai fazer? Ela não vai se prender a fazer a sua rotina sempre exatamente igual. Então ela pode fazer o mesmo caminho todos os dias, mas ela vai se deparar numa flor diferente, ela vai se deparar como que está o chão aquele dia, ela vai perceber como que está o céu. A criatividade, ela faz você entrar em contato o tempo inteiro com esse maravilhamento. E daí você fica nesse estado, que é um estado criativo. Daí quando você tem que fazer uma resposta, né, alguém te pergunta, né, como você tá? Ah, tô bem. Não, não é só tô bem, né? Não, eu tô a montanha, eu tô o céu, você existe, né? O maravilhamento e essa sensação do mistério traz a sensação do existir e tira o tédio. Né? Porque o tédio, quando você sabe muito bem como são as coisas, isso é muito tediante você saber tudo, né? Porque daí não tem a criatividade que vai te instigar para ir mais para frente. Obrigada por terem me escutado.